Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes da gente iniciar o giro de notícias do Mengão, eu queria pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois da vitória diante do Bahia na última quarta-feira pela Copa do Brasil, o elenco do Flamengo se apresentou hoje, na manhã dessa sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, onde iniciou a preparação para a partida de domingo, pelo Brasileirão contra o Corinthians na Neoquímica Arena, partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, com presença de reforços no CT Ninho do Urubu. Tanto Carlos Alcaraz quanto Alexandre e Gonçalo Plata estiveram no CT conhecendo a comissão técnica, os novos companheiros e também a maravilhosa estrutura que o Flamengo tem no seu CT. Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, retornou da Europa junto com o Alexander porém, o VP de futebol, Marcos Braz, continua na Europa alavancando, segundo Spindel, a possibilidade de saída ainda na janela de transferência de jogadores do Flamengo. E aí a gente fala, um desses jogadores é Igor Jesus, o volante Igor Jesus, que está sendo confirmado como vendido para o Estrela Amadora de Portugal, 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 12 milhões de reais. Números de camisas definidos tanto para Carlos Alcaraz, que usará a 37, e para Alexandre, que usará a 26, o que só reforça uma tese que eu defendo, que ao final da temporada e com a provável saída de Gabriel Barbosa do Flamengo, por não renovação de contrato, Arrascaeta deve ser o novo 10 do Mengão. Isso não é informação, meus amigos, isso é um achismo meu. Eu acho que na temporada de 25, Arrascaeta será o camisa 10 do Mengão. Em audiência pública na tarde de ontem, quinta-feira, a comissão de arbitragem da CBF escalou o árbitro Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, para arbitrar Corinthians e Flamengo, domingo, 16 horas, na Neoquímica Arena, partida da 25ª rodada do Brasileirão. O Flamengo informou através de suas redes sociais que os atletas De La Cruz e Michael realizaram exames de imagem nesta sexta-feira e os dois foram diagnosticados com lesões no músculo posterior da coxa direita e já iniciaram tratamento no DN do Departamento Médico Brasileiro. A lesão de Michael é muito mais grave, a do De La Cruz nem tanto. A probabilidade de demora do Michael é de mais ou menos 2 meses a 2 meses e meio. O Flamengo anunciou também hoje a contratação do seu último reforço, o atacante equatoriano Gonçalo Plata, que já está no Rio, já esteve no CT e vai começar a trabalhar muito sério no Flamengo. O Flamengo também já teve a confirmação da inscrição no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, tanto de Alexandre, lateral esquerdo, como também de Carlos Alcaraz. O Gonçalo Plata ainda não, porque ele ainda está tendo problema de visto de trabalho. Meus amigos, no treinamento de hoje, realizado no CT Ninho do Urubu, o novo contratado do Flamengo, o argentino Carlos Alcaraz, treinou normalmente com o grupo e vai ser relacionado para a partida do próximo domingo. Logicamente, que ainda amanhã, no treinamento que o Tite fará, o último, o Tite vai definir não só os relacionados, como também o time titular. Depois do treinamento pela manhã, o Flamengo embarca para São Paulo na parte da tarde. O que é certo é o seguinte, é que nós temos que ir com o melhor que nós tivermos do nosso elenco. Até, inclusive, com Pedro e com Gerson. Porque depois desse jogo contra o Corinthians, os dois jogadores vão se apresentar na seleção brasileira para a data FIFA de setembro. E aí, nós vamos poupar Gerson e Pedro para entregar para a seleção? Não. Nós vamos usá-los domingo contra o Corinthians, porque nós precisamos dos 3 pontos. O retrospecto dos últimos 10 anos contra o Corinthians marca 29 partidas disputadas entre os dois grandes clubes do futebol brasileiro, com ampla maioria do Flamengo. São 15 vitórias do Flamengo, 7 empates e 7 derrotas. O meio-atacante Vitor Hugo, de saída do Flamengo por empréstimo para um time da Turquia, como parte do acordo para a chegada de Carlos Alcaraz ao Flamengo,
usou suas redes sociais para se despedir do Flamengo, dos funcionários e também dos seus companheiros, dizendo uma frase enigmática: sempre serei um garoto do Ninho. Desejamos aqui boa sorte e sucesso ao cria rubro-negro Vitor Hugo. Meus amigos, o gol da vitória sobre o Bahia na última quarta-feira, marcado pelo atacante Bruno Henrique, numa cabeçada, traz à tona a estatística de que, dentre todos os gols marcados por Bruno Henrique no Flamengo, 30% deles são feitos de cabeça. O técnico Tite foi denunciado pela Conmebol por causa de suas declarações contra a entidade após a vitória sobre o Bahia pela Copa do Brasil. Tite foi denunciado nos artigos 11.1 e 11.2 dos incisos B e F do Código Disciplinar da Conmebol, que falam sobre princípios de conduta. A punição nesses casos deve ser de advertência até multa. Já o Flamengo será julgado pela Confederação por ter chegado à cidade após o prazo permitido. É brincadeira a Conmebol querer que o Flamengo chegue com antecedência num lugar que tem altitude e que prejudica o desempenho dos atletas. A Conmebol está de brincadeira, né, pessoal? Com a provável solução das arestas que existiu entre Prefeitura, Caixa Econômica Federal e Flamengo por conta do processo de desapropriação do terreno do gasômetro, o clube espera que, no máximo em 15 dias, ter a posse definitiva do terreno e aí sim poder fincar o mastro rubro-negro, marcando como rubro-negro aquele território. O Corinthians depositou na última terça-feira R$500 mil na conta do Flamengo para ter Hugo Souza na partida entre os times que será realizada no próximo domingo, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileiro. Lembrando que, caso o Flamengo e Corinthians voltem a se encontrar em eventual semifinal da Copa do Brasil, o time paulista terá que pagar o mesmo valor a cada jogo entre eles, ou seja, mais 2 parcelas de R$500 mil. O novo contratado do Flamengo, Gonzalo Plata, não está convocado para a seleção do Equador para as disputas das eliminatórias na data FIFA de setembro. Isso é bom demais. Bom, para encerrar, o Conselho Deliberativo do Flamengo marcou uma reunião extraordinária para o dia 11/9, às 19 horas, na sede do clube. A ideia é apresentar e, assim, aprovar o orçamento divulgado pelo Rubro Negro em relação ao primeiro semestre de 2024. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.